Olá, pessoal. Nossa aula de redação de hoje é sobre as 5 competências de correção de redação do Enem. Na verdade, este é um conteúdo bem complexo, bem comprido, bem extenso. Só que eu vou tentar fazer para vocês um resumo, usando aqui um slide e algumas orientações, algumas dicas sobre essas 5 competências que nós já iniciamos o estudo em sala de aula. E eu vou começar, tá? Não me recordo se a gente foi até a segunda ou terceira competência, então por isso eu vou fazer um feedback da primeira e segunda, com certeza eu fiz, eu só não sei se eu já tinha chegado com vocês até a terceira. Então, para isso, eu vou usar aqui um slide, onde a gente vai lembrar alguns tópicos, tá? Os avaliadores, eles têm a função de atribuir uma nota para vocês de 0 a 200 em cada competência. Então, a gente não dá a nota que quer. Eu olho para a redação e acho que essa redação vale tanto. Não, tem uma matemática a se fazer. Então, eu preciso ter um certo cuidado com o que avaliar, o que eu vou olhar. Não é só um achismo, eu não posso basear numa redação, numa nota, em achismos. Eu preciso fazer essa matemática. Esses 6 critérios são entre insuficiente, regular, aceitável, bom, ótimo e excelente, que são notas de 0 a 200. O que a competência 1 pede? A competência 1 é exatamente a competência que vai avaliar a língua, o escrever correto, o escrever o português correto. O aluno ele deve demonstrar conhecimento, dominar a modalidade escrita formal de língua portuguesa, e existem alguns erros que são considerados gravíssimos aqui. A gente costuma dizer que são erros imperdoáveis, que você pode perder até 40 pontos por erro. São eles: erros de concordância e regência. A questão da vírgula. A questão da vírgula, gente, não é que você, professora, mas eu sou ruim de vírgula, se eu errar 5 vírgulas, eu já zerei a competência. Não, porque tem uso de vírgula e ausência da vírgula que prejudicam a compreensão, que deixa o texto ambíguo. Então, esses erros são aqueles erros que dentro da redação, a partir da leitura, eles se tornam crassos, erros graves. Então, não é toda vírgula que eu perco aquele ponto ou que eu tenho aquele desconto maior. É aquela vírgula que prejudica a interpretação, a boa compreensão ou a compreensão correta daquilo que eu quis colocar no texto. É o uso das maiúsculas e minúsculas, principalmente lá nos agentes. A gente erra bastante quando a gente vai colocar os ministérios, o governo, algumas instituições, e a gente não sabe se é maiúsculo ou minúsculo. É o não colocar o ponto final, é o uso de gírias. Professora, mas é impossível usar gírias. Não, quando a gente abrevia algumas palavras, como pra, tá, eu estou meio que usando uma linguagem que, no mínimo, é informal, o que não pode, porque eu devo demonstrar aqui que eu domino a norma padrão da língua escrita. E a norma padrão da língua escrita, ela pede alguns cuidados. Também, palavras eruditas ou complexas demais que dificultem a interpretação não são bem-vindas. E outro erro é em relação à ortografia, o uso do C, do S, do Z, do X, do L, do U, do RR, a translineação. Ou seja, a competência 1 diz o seguinte: o aluno ele precisa demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita, e existem algumas outras inadequações que eu vou citar aqui para vocês. Por exemplo, a falta de concordância, já falei, períodos incompletos, truncados, períodos longos que prejudicam, né, a compreensão. Graves problemas de pontuação, lembrando que problemas de pontuação em relação ao uso da ponto e vírgula, ao uso da vírgula, do ponto seguido, do ponto, alunos que usam pontos de exclamação na redação, que não pode. E quando ele prejudica a interpretação correta daquilo que foi posto. Desvios graves de grafia, de acentuação, letra maiúscula, minúscula, presença de gírias, falta de concordância do verbo com o sujeito, falta de concordância do adjetivo com o substantivo, regência, ausência de acento, ou esse acento feito de maneira desleixada, de qualquer forma. Às vezes a gente faz um pingo e acha que é um acento agudo ou um ancravo. É o tio jogado de qualquer forma. Se a gente observar os textos que a gente tem no nosso livro, a gente percebe que o acento ele é exatamente em cima da letra que tem que ser acentuado. Olha aí, critérios, avaliação, competências, estão todos bem acentuados. Olha a cedilha do C, ele não está jogado em qualquer lugar abaixo do C, ele está bem ligadinho. Então, isso é uma questão também de limpeza textual, né, de capricho. Desvios em palavras de grafia complexa, problemas de estruturas sintáticas,
separação do sujeito, vírgula e marcas da oralidade. É muita coisa, mas no nível que a gente está, nós já temos capacidade de driblar todos esses desvios. Então, não é tão complicado você chegar aos 200 pontos na competência 1. Na competência 2, sim, gente, antes de passar para a competência 2, vou passar aqui rapidamente quanto que você perde de ponto, quanto você tem de ponto pela questão da competência 1. Para fechar 200 pontos, você realmente tem que demonstrar um excelente domínio da norma padrão, não apresentar erros ou que eles sejam escassos ou pouquíssimos, erros eventuais, esses erros que não são reincidentes. Às vezes a gente olha uma redação e diz, professor, eu vi uma redação, nota 1000 e tinha um erro de vírgula. Mas aquela vírgula ela não atrapalhou a compreensão, ela não deixou o texto ambíguo. Ele não foi reincidente, foi um errozinho, vai depender muito do olhar de cada corretor. Pode ser que dos 2 corretores que vão ver a sua redação, um tire o ponto por aquela vírgula e o outro não. Nós tivemos um exemplo ano passado de 2 alunas que tiraram 980 no terceiro ano. Ou seja, um corretor deu nota 1000 para elas e o outro deu 980, 960. Não sei, a matemáticazinha aí, por aí. Enfim, tem que demonstrar excelente domínio da norma padrão. Mas você tira 160 também, que é uma pontuação boa. Se você dominar bem a norma padrão. O que é dominar bem? É cometer poucos desvios gramaticais e leves de convenção da escrita. Poucos e leves quer dizer que são poucos e são erros que não atrapalham, que não prejudicam, que não deixam o teu texto aberto para várias interpretações. São algumas exigências que você desvie, mas não são desvios graves. Por exemplo, professora, você não teve desvio de concordância, você não acentuou crase onde não deveria acentuar, você não colocou uma vírgula entre o verbo e o sujeito. Isso são erros graves. 120, quando você demonstra domínio adequado, ou seja, você apresenta alguns desvios gramaticais, não são poucos, agora são alguns e são graves ou muito leves. Acerta desvios que ocorrem em várias partes do texto, revelando um ou mais aspectos da norma padrão que ainda não foram bem adaptados por você, incorporados por você. São desvios mais graves, como a ausência de concordância, que impedem que a redação receba uma pontuação melhor. 80 pontos é porque o seu domínio é mediano, ou seja, você comete bastante desvios gramaticais e acerta os desvios que são graves. Revela que você tem muita dificuldade. E 40, porque o seu domínio é insuficiente, você apresenta graves e frequentes desvios gramaticais o tempo todo. E são inúmeros, inclusive marcas de oralidade e uso de gírias. Bom, na competência 2, o que é a competência 2? É a competência do tema, da boa compreensão do tema, se você vai compreender e focar no tema. Nessa competência são avaliados pelo menos 3 fatores. Se você compreender o tema, se você vai usar a área do conhecimento e se você vai se manter dentro do tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, não basta só focar no tema, porque a gente pode focar no tema e só dissertar sem argumentar. Não basta só fazer uma redação que você disserta e argumenta se você não apresenta área de conhecimento. E ao apresentar a área de conhecimento, você precisa usar os recursos argumentativos, como exemplos, como citação. Então, essa competência diz assim, que você tem que compreender a proposta de redação, apresentar conceitos de várias áreas de conhecimento e manter-se dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, primeiro, para se dar bem nesse texto, você não pode fazer o que não está sendo pedido. Você tem que focar naquilo que pediu. É uma competência difícil, porque você pode zerar. Como zerar, professora? Se você fugir ao tema. E muita gente, quando não foge ao tema, tangencia o tema. Então, quando é que há esse tangenciamento de tema? Quando você foca mais no assunto do que na própria temática. Então, o que você deve observar? Primeiro, ler cuidadosamente o texto, para que você consiga identificar as palavras-chave e grifá-las, para você não esquecer depois. Aplicar conhecimento de diversas áreas. Não copiar trechos dos textos motivadores. Ficar atento ao excesso de informação para que o seu texto ele não se torne mais dissertativo do que argumentativo. E utilizar as estratégias argumentativas. Então, se você fizer tudo isso, 200 pontos. Olha só, o participante desenvolve muito bem o tema, explorando os seus principais aspectos.
A redação contém argumentação consistente, revelando excelente domínio do tipo de texto dissertativo argumentativo. Isso significa que o texto está estruturado, por exemplo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, com argumentos que comprovem a tese, com parágrafo final com proposta, e além disso, os argumentos defendidos não ficam restritos à reprodução de ideias contidas nos textos motivadores e as questões do senso comum, mas você usa aí áreas do conhecimento. Então, para fechar essa competência, você tem que fazer tudo isso que eu pedi que você observasse. Ler, grifar, identificar, desenvolver a área do conhecimento, usar estratégias argumentativas, não copiar trechos dos textos motivadores, não ficar só dissertando, mas dissertar e argumentar ao mesmo tempo. Ok? Eu vou lá para 80. O que você faz quando você tira 80? Você apresenta uma tendência ao tangenciamento. 120, você aborda o tema de maneira superficial, mas você discute as ideias, desenvolve uma argumentação previsível, ou seja, beirando o senso comum, tem o domínio adequado do tipo de texto argumentativo, mas não apresenta explicitamente uma tese. Então, se eu não apresento uma tese bem fundamentada, eu perco aqui na competência 2 também. Quando eu tiro 40 pontos? Quando você tangenciou o tema, você deteve-se ao tema vinculado ao mesmo assunto, que revela a má interpretação do tema proposto, apresentando adequação ao tipo de texto dissertativo argumentativo, ou seja, você repete textos, não tem argumentação, você recorre aos textos motivadores, o seu texto parece uma narração, você conta uma longa história, mas no final afirma que ela confirma uma determinada tese, ou seja, o seu texto está todo atrapalhado. Então, cuidado com esses 3 tópicos, tá, gente? Ó, focar no tema, argumentar, dissertar e argumentar, porque não é só argumentar, né? Dissertar e argumentar e apresentar áreas do conhecimento. Não copiar trechos dos textos motivadores, porque os textos motivadores é o recurso dos desesperados. Você até pode fazer, você só não pode querer tirar 200 pontos nessa competência. Se você copiar, você vai ficar lá com seus 120, ó. 80, você vai ter uma nota mediana. Esse é o recurso desesperado para você não zerar. Você vai usar em último caso. A competência 3 é uma das mais temidas pelos alunos. Essa competência é uma das mais difíceis, uma das avaliações mais difíceis, porque olha o tanto de coisinhas que ele pede aqui. O aluno ele deve selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Você tem que fazer muita coisa. Mas o que significa, por exemplo, quando ele fala selecionar? Quando ele fala selecionar, ele quer dizer que o aluno deve pegar as melhores ideias dentre as disponíveis sobre o tema. Eu tenho muitas ideias, nossa, quando a gente tem um tema que é fácil, a gente se empolga e acha que isso é vantagem. Só que às vezes a gente sabe tanta coisa e a gente não consegue organizar isso. Então ele pede que você selecione o que é mais relevante, ou seja, selecione as informações úteis, fugindo do senso comum. Essa é a competência da coerência. Relacionar. O que significa relacionar? Espera-se que vocês saibam associar as informações anteriormente selecionadas, de modo que se busque uma progressão lógica. Ou seja, que eu consiga entender que os meus parágrafos eles não são soltos, meus parágrafos eles são dependentes, e que eu preciso ter uma sequenciação lógica. A organização. O que é organizar? É escrever de modo organizado, sem contradição de ideias, que eu consiga manter o sentido daquilo que eu estou dizendo, sem, por exemplo, fazer aquilo que às vezes a gente está num assunto X e pula para o assunto Y do nada, e deixa a situação vaga, sem, né, prejudicando o entendimento do leitor, do corretor. A argumentação, que é essa interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, é a questão do seu poder de persuasão. Quanto que você consegue convencer o corretor com o seu posicionamento? Como é que está o seu posicionamento diante das ideias? Você consegue convencer alguém do que você está dizendo? A sua redação ela é clara? Quem está lendo consegue compreender o que foi posto? Porque tem a questão da inteligibilidade, né? Que é a relação de sentido entre as partes do texto. O que é isso? É a questão da precisão vocabular. Precisão vocabular, gente, não é escrever de maneira difícil, hermética. Precisão vocabular é você saber usar a palavra certa na hora certa. Trabalhar aí a questão da progressão temática, adequando o seu texto entre o conteúdo que você está escrevendo e o mundo real. Só para você ter uma noção, ó.
Participante, ele seleciona, ele organiza, ele relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma consistente, configurando marcas de autoria, que é um outro detalhe que a gente precisa chamar a atenção. Marcas de autoria, porque às vezes ou a gente recorre aos textos motivadores ou recorre às citações filosóficas, literárias, históricas, que o nosso texto fica muito mais do outro do que nosso. Tem gente que a todo momento, a todo parágrafo, faz uma citação. Isso não é bom como um todo, porque senão vai prevalecer a ideia do filósofo, a ideia do autor, a ideia do político, do histórico. A gente deve saber o momento certo de usar, para que a gente consiga casar a minha ideia com a ideia dele, sem que eu deixe prevalecer a ideia do outro. Explicita a tese, seleciona argumentos que possam comprová-la e elaboração de conclusão ou proposta que mantenha coerência. Então, quando eu estou corrigindo a competência 3, eu também estou de olho na conclusão. Porque eu tenho uma competência exclusiva para a conclusão, que é a proposta 5, que é a competência 5, onde eu vou analisar a proposta. Só que para a competência 3, eu preciso ter um olhar atencioso para a conclusão, para saber se eu estou conseguindo enganchar as minhas ideias. Por exemplo, enganchar a tese com a proposta. Tá? Bom, 120, vou saltando alguns aqui para você. 120, o participante apresenta informações, fatos, opiniões, argumentos pertinentes, porém organiza e relaciona de forma pouco consistente em defesa do ponto de vista. Ou seja, ele apresenta tudo isso, informação, fato, opinião, mas o ponto de vista é frágil. Ou seja, não há argumentação, não há aquela o externar de opinião. As informações são aleatórias, desconectadas entre si, embora relacionadas ao tema, mas está desconexa. O texto revela pouca articulação entre os argumentos que não são convincentes para defender o autor. O participante apresenta informações, fatos, opiniões pouco articuladas ou contraditórias. Aí você tira 80 pontos porque você se contradiz. Você escreve o tema, mas você se contradiz. Você se limita a reproduzir os argumentos que estão na proposta, lá no texto motivador. E você tira 40 quando você não defende nenhum ponto de vista, ou seja, quando eu só faço uma dissertação, professora, onde eu perco mais? Se eu não argumentar na competência 3, porque você não defende um ponto de vista, os seus argumentos são pouco relacionados ao tema, ou seja, você não articula isso de forma coerente. E quando o participante apresenta todas essas informações, fatos são incoerentes e não apresenta um ponto de vista, 0. Então, essa competência 3 requer tudo isso. O que eu posso fazer para melhorar? Evitar algumas situações. Por exemplo, frases fragmentadas que comprometam a estrutura lógica e gramatical. Frases soltas, resumindo. Sequência justaposta de ideias sem encaixamentos sintáticos, reproduzindo hábitos da oralidade. Frases com apenas oração subordinada sem oração principal. Emprego equivocado do conector que não estabeleça relação lógica entre os dois textos e prejudica a compreensão da mensagem. Emprego do pronome relativo sem a preposição quando ela é obrigatória, que é a questão da colocação pronominal, que a gente erra bastante. Repetição ou substituição da palavra sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, pronome, advérbio, artigo, sinônimos. Enfim. Chegamos à competência 4, que é a coesão. A coesão, ela vai avaliar o encadeamento das ideias e dos parágrafos. É a competência que diz que o aluno deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para construir uma argumentação. Aqui, gente, nada mais nada menos é do que o bom e correto uso dos conectores, que deixa o seu texto muito mais fluido, mais compreensivo, que mostra a sua sequência coerente dentro do texto. E aí, o que eu preciso fazer? Ter um conhecimento dos conectores, porque às vezes a gente usa o conectivo errado, a gente não usa o conectivo, a gente só pensa que ele é importante no início do parágrafo, mas não, ele é importante dentro de todo o texto. A vírgula, por exemplo, é um dos conectivos que causam ambiguidade no texto, que deixa o texto incompreensível. O participante articula as partes do texto sem inadequações na utilização dos recursos coesivos. Usa tudo certinho, no lugar certo, faz a pontuação correta. A redação em quadro dentro deste nível não pode conter frases fragmentadas que comprometam a estrutura lógico-gramatical, sequência justaposta de ideias e tudo aquilo que eu li anteriormente. Ou seja, o aluno demonstra pleno domínio dos recursos coesivos. Tiro 160 pontos se eu tiver poucas inadequações.
Ah, eu comecei um parágrafo que não tinha conectivo, ficou meio que solto, não deu ideia de progressão textual, não utilizei o recurso. Então, quando eu faço isso, quando não há um grande prejuízo por conta do não uso desse conectivo ou do uso equivocado, eu posso perder brincando 40 pontos. 120 pontos, quando você comete alguns desvios, a sua redação tem desvios como frases fragmentadas, aquilo que não pode ter. Comprometer a estrutura lógica, frases, sequências justapostas, ausência de paragrafação, frase com apenas oração subordinada, emprego de conector, emprego de pronome relativo sem a preposição. Tem muito cuidado com a questão da colocação pronominal, próclise, ênfase e mesóclise. 40 pontos, quase que o mínimo. O participante não articula as partes do texto ou articula de forma precária ou inadequada, trazendo graves e frequentes desvios de coesão textual. E, por fim, competência 5, avaliada da seguinte forma. A competência 5 é a competência que vai avaliar a sua proposta. E ele é avaliado da seguinte forma: se há presença ou ausência da proposta. Tem proposta? Ok. Como é que é essa proposta? Ela é uma proposta explícita ou implícita? Essa proposta veio com ou sem detalhamento? O que é vir com detalhamento? É quando eu consigo responder o que fazer, quem vai fazer, como fazer, por que fazer, qual que é o objetivo disso daí. E quando eu consigo fazer aquela frase de final feliz e encadear o meu fechamento, a minha conclusão com a minha tese, que estava lá no início da minha redação. Então, eu preciso elaborar uma proposta clara e inovadora. Às vezes, a gente não consegue elaborar uma proposta inovadora, porque muitas vezes a proposta beira a conscientização. Tem coisas que eu preciso mudar a partir de mim. Então, isso é uma questão de conscientização. E a conscientização ela não é inovadora. Mas o jeito como eu escrevi foi inovador. Então, eu preciso apresentar uma proposta. Ok, essa proposta ela foi clara? Foi. Foi inovadora? Beleza, não foi? Tranquilo. Mas eu preciso detalhar essa proposta. O que é mais interessante é que ela seja relacionada à tese, bem articulada à discussão do texto, explicitando os meios para realizá-lo, ou seja, detalhando. Se é melhor que ela seja clara, detalhada, explícita, do que ela ser inovadora. Porque às vezes a gente fica perdendo bastante tempo buscando aquela proposta que ninguém vai apresentar. E a gente às vezes não consegue. 160, você elabora uma proposta que é clara, está bem relacionada à tese, mas faltou alguma coisa. Ela não está completa. Você explicitou os meios para realizá-la, mas algo ficou faltando. Ou o jeito como você falou não foi coerente. Às vezes a gente faz tudo, coloca detalhamento, professora, mas tá aqui, ó, tá o quê, quem, como, por quê. Tem a frase de final feliz, a frase final, tem retomada de tese. O que ficou faltando? Foi a forma como você conseguiu fazer aquilo, que não ficou bem claro. 120 pontos, elabora a proposta de intervenção relacionada, mas pouco articulada à discussão. Às vezes a gente apresenta uma proposta para o tema, mas esquece de apresentar uma proposta para aquilo que escreveu. Se você escreveu o causador, você tem que apresentar uma proposta para aquele causador. Às vezes a gente esquece do causador e apresenta uma proposta para o tema. O participante elabora a proposta de intervenção relacionada ao tema de forma precária. Quando é que isso acontece? Exatamente quando eu faço isso. Ou quando eu apresento uma proposta que é bem superficial. Portanto, uma solução viável seria que a gente se conscientizasse ou que houvesse a conscientização de todos para que este problema fosse resolvido. Isso é uma proposta, mas é uma proposta precária. Ela não está articulada à discussão. Eu não levei a discussão até a minha proposta. Eu não retomei o tema, eu não retomei a tese, eu não retomei os causadores, eu não retomei as consequências. Eu não articulei. 40 pontos. O participante elabora a proposta tangencial ao tema ou subtendido. Ficou subtendido, não ficou claro, eu não sei do que você quer resolver afinal. E você tira 0 se você não apresentar nenhuma proposta. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco. Gostaria de dar uma dica para vocês. Me chamem na sala online. Me digam o que vocês têm mais dificuldade no momento. A gente está bastante tempo sem contato, então digam para mim, professora, eu gostaria de entender tal parte da redação, eu gostaria de entender isso na redação, para que eu possa preparar uma aula mais específica, mais direcionada a vocês, de acordo com as dificuldades de cada um.
e eu vou tentar montar um slide, vou tentar montar uma aula em que eu tente ou em que eu consiga alcançar essas dificuldades e sanar na medida do possível. Um abraço e até a próxima aula.